Olá pessoal, agora valendo, meu nome é André Queires, aqui do canal Resultado Azul. Meu objetivo é trazer ferramentas para que a sua empresa tenha resultado azul. Meu propósito é fazer com que as empresas que tenham prejuízo saiam do prejuízo e passem a ter lucro em 3 meses. Eu entendo que isso é possível, sem forma mágica, através de ferramentas de gestão financeira. Então aqui na série Resultado Azul em 30 minutos, hoje eu vou falar do assunto crie uma estratégia vencedora e tenha mais lucro. Eu entendo que se você tiver uma estratégia vencedora, a sua empresa pode ter mais lucro. Então o objetivo aqui hoje é falar, crie uma estratégia vencedora e tenha mais lucro. Uma empresa com uma estratégia, com planejamento bem definido, com certeza pode ter mais lucro dentro da sua atividade, dentro da sua empresa, e esse é um grande objetivo aí, tá? Então, até dentro do que eu chamo lá rota financeira lucrativa, que são as etapas aí dos pilares que eu considero importante dentro da gestão financeira, a estratégia vencedora é um desses pilares, propriamente dito. Então vamos conversar um pouco aí sobre essa estratégia vencedora, o que vem a ser essa estratégia vencedora. Inicialmente, como é que a gente tem a possibilidade de empreender? A gente empreende por dois grandes motivos, por vocação e por necessidade. Só que acontece assim, o brasileiro é um dos países, dos países que tem maior número de empreendedores, mas a maioria é empreendedor por necessidade. Não é por vocação, não é porque ele quis e ele era apaixonado pelo negócio em si, ou querer trabalhar por conta própria, e sim porque ele se viu desempregado, se viu desamparado e acabou tendo a necessidade aí de trabalhar por conta própria. Isso é o que acontece aí na maioria das vezes. Então, o que é trabalhar por necessidade? Trabalhar por necessidade é trabalhar sem plano. Eu simplesmente fui lá, comprei um pacotinho de pipoca e fui vender pipoca na rua. Eu comecei a fazer um bolo dentro de casa e saí para vender esse bolo. Eu fiz um churrasquinho e comecei a vender esse churrasquinho na rua. Ou eu comprei um pacote de bala e comecei a vender esse pacote de bala em menor quantidade na rua. Essa é um pouco, eu estou até exagerando assim, em cima de trabalhos autônomos, mas acontece assim de o cara, eu abri uma loja, eu abri aqui uma loja de roupa porque eu estava desempregado e entendi que eu gostava de roupa, então achei que por intermédio de uma loja de roupa eu poderia ter um bom negócio. Isso também acontece. Tá? Agora, por oportunidade, por vocação, é trabalhar com planejamento. Eu entrei e montei aquele negócio porque eu vi nele uma grande oportunidade. Eu vi que ali dava para ganhar dinheiro. Eu fiz uma pré-análise, eu planejei propriamente dito e vi que eu seria um bom negócio eu investi o meu dinheiro nisso. Essa talvez aí seja a grande diferença. Tá? Agora veja só o que acontece quando a gente entra num negócio por necessidade, quando é um negócio sem planejamento, sem plano. Normalmente ele é um negócio que você faz para tu conseguir uma maior renda num momento de crise. Então assim, eu perdi o emprego, eu vou procurar alguma coisa para fazer, eu não vou ficar em casa de bobeira esperando. Então, normalmente tu faz isso na correria, né? Então ele também pode ser uma possibilidade de uma renda no curto prazo, depois ele pode até virar um longo prazo, mas normalmente não vira um longo prazo porque talvez a empresa quebre antes, mas muitas vezes ele faz o negócio, mas ele não está pronto para a questão da gestão financeira. É mais ou menos um exemplo assim, ele vai lá, fabrica um bolo, ele faz um bolo em casa, usa os ingredientes para fazer o bolo e vende aquele bolo sem saber se ao certo a precificação está correta ou não sabe o preço que vai vender o bolo, não sabe os custos do bolo, não sabe, no final, quando ele é sozinho, beleza, porque pelo menos é uma renda que ele está tendo. Agora, se ele contratar um funcionário ou ele tiver mais despesas dentro desse negócio dele, ele acaba não computando e não colocando no custo, não sabendo quanto sobra, misturando o dinheiro. Então, ele não está pronto para a gestão financeira. É um pouco da lógica daquele que... É o exemplo do cozinheiro que abre um restaurante. Ele é um bom cozinheiro, mas o cozinheiro é só uma parte do restaurante.
Cozinheiro é só o cara que faz a comida, ou propriamente, né? Mas o ser dono de restaurante é saber contratar, é saber treinar o colaborador, é saber administrar o dinheiro do negócio, é saber comprar, é saber controlar o estoque, é saber não gastar o dinheiro e ter um bom controle das despesas fixas, é saber treinar o pessoal propriamente dentro dos processos, é saber fazer preço. Então, fazer gestão é muito mais do que a principal atividade ali. Então, é o que acaba acontecendo. A mulher gosta de roupa, monta uma loja de roupa. A mulher gosta de cabelo, ela monta um salão. Ela gosta, o homem, né, gosta de carro, monta uma oficina. Ele é um mecânico, ele monta uma oficina. Mas ele não sabe propriamente fazer a gestão daquele negócio. Então, se não sabe fazer a gestão, a possibilidade daquele negócio dar errado é muito maior. Então, dá para abrir? Ah, então está proibido de abrir? Não, não está proibido de abrir. Agora, o que deve ser feito é se treinar para que aquele negócio que se iniciou por necessidade, tu tenha também uma capacitação para ele ser bem gerenciado, não só na atividade específica operacional. E muitas vezes, quando a gente empreende por necessidade, a gente não tem capital de giro, a gente não tem dinheiro suficiente para manter ele. Quando tu abre um negócio, e isso é muito claro, tá, pessoal? Assim, ó, eu vou montar um negócio. No primeiro mês, então, eu abri uma loja lá de roupa. Primeiro mês que você abre o negócio, inicialmente, antes do negócio aberto, precisava de dinheiro, porque você vai botar placa, você vai contratar o contador, você vai pagar o primeiro aluguel e a loja ainda não está aberta. Então, você tem investimento pré-operacionais, você vai comprar equipamentos, você vai comprar os móveis para a loja, você vai comprar o estoque. Então, você precisa de um dinheiro anterior à abertura da empresa. Só que não só esse dinheiro, então agora eu não vou mais precisar de dinheiro porque eu já tenho dinheiro para abertura. Tá, mas por quanto tempo a tua empresa vai estar no mercado e ela não vai dar lucro? Por exemplo, eu abri ali uma loja de roupa, para ela dar lucro, eu preciso vender no mínimo 20 mil. Antes de vender 20 mil, ela vai dar prejuízo. No primeiro mês eu vendo 9 mil. Ela deu prejuízo. Eu tenho que ter dinheiro para bancar esse prejuízo. Ela deu um prejuízo de 2 mil. Então eu teria que ter um capital de giro adicional, uma reserva financeira de 2 mil para bancar esse prejuízo. Mais 2 mil no outro mês, mais 1.000 no mês seguinte, e assim vai. Então eu tenho que ter uma necessidade não só de capital de giro para girar a empresa, porque eu preciso de dinheiro para estoque, eu preciso de dinheiro no caixa, eu preciso de dinheiro para bancar meu contas a receber, mas eu também preciso de dinheiro no início para bancar o meu prejuízo até eu chegar no ponto de equilíbrio. Então, primeiro mês prejuízo, segundo, terceiro, quarto, quinto mês prejuízo. No sexto mês eu cheguei na venda de 20 mil reais, opa, agora não tenho mais prejuízo. Meu lucro é zero, meu lucro é bem pequenininho, esse mês deu 20 mil reais, meu lucro deu, sei lá, 100 reais, então meu ponto de equilíbrio era um pouquinho abaixo de 20 mil, só que eu tive um tempo ali que eu tive prejuízo. A partir de então, desse 20 mil, é que eu vou começar dali para frente, começar a retornar meu investimento, correto? Num mês dá 1.000 de lucro, outro mês dá 2.000, outro mês dá 3.000, outro mês dá 1.000 de novo. Então, em quantos meses eu vou retornar meu investimento? Porque meu investimento dentro daquele negócio foi, por exemplo, de 40 mil para montar ele. Então, eu demoro um tempo até conseguir retornar meu investimento. Então, a gente tem que analisar tudo isso. E quando a gente é um empreendedor por necessidade, a gente atropela, faz tudo sem planejamento propriamente dito, tá? Então, você abre um negócio que não entende só porque acha que pode dar dinheiro fácil. Isso também é uma outra lógica. A gente sempre acha, aquele cara ali eu estou vendo bem, está andando de carrão, então o dinheiro que aquele negócio está dando tá bom. Tá, mas tu não sabe se o carrão dele é financiado, tu não sabe se ele tem dívida, tu não sabe o quanto também, muitas vezes o negócio dele é bom e o carro dele foi pago à vista, ótimo, mas tu não sabe o sacrifício dele, quanto ele rala, o quanto ele economiza dentro do negócio, você não sabe tudo que está envolvido dentro daquele acho que dá dinheiro fácil. Então a gente tem que, dentro do nosso negócio, refletir e entender primeiro.
copia o vizinho, né? Porque o negócio do outro é sempre mais fácil. Ah, aquele cara está ganhando dinheiro. É aquele exemplo do a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente tem um pouco essa ideia de achar que a grama do vizinho é mais verde e não enxergar, propriamente dito, o trabalho que é o negócio em si. Aparentemente está ali verdinho porque tem muita ralação, tem muito treinamento, tem muita gestão financeira por trás. Agora, se ele está indo bem propriamente, só analisando os números dele você teria a certeza de dizer. O resto é só suposição. Muitas vezes a aparência engana uma empresa que está gastando de forma errada o dinheiro. Ele pode estar ostentando um dinheiro que ele não tem e está, por exemplo, num cheque especial. Muitas vezes o cara ele se acha super qualificado. Eu vou abrir um negócio porque eu sou um excelente cozinheiro. Eu vou abrir um negócio aqui porque eu sou um excelente mecânico. Agora, não necessariamente porque você é bom operacionalmente, é que você vai ser bom dentro da gestão do seu negócio em si. Então, você tem que avaliar se você realmente vai ser bom dentro do seu negócio. Tá? E tem aquele grande quê, né? Vamos dizer assim, quando a gente é empregado, eu trabalho aqui, eu sou um escravo do dono, tal, trabalho demais, então eu vou virar patrão para trabalhar menos. Não se engane, você vai trabalhar muito mais sendo proprietário, sendo empreendedor, sendo patrão, do que quando você era empregado. Porque não é só, muitas vezes, não, além do tempo que você está dentro da empresa, tem um tempo que você trabalha fora da empresa propriamente. Agora, a empresa pequena, o dono rala muito, ele tem que estar dentro da empresa, ele tem que, na verdade, quando ele vira dono, ele deixa de ter um patrão, ele vai ter vários patrões, porque o governo vira patrão dele, o fornecedor vira, o cliente vira, o empregado vira patrão dele. Por quê? Porque você tem que dar satisfação a todos esses entes dentro da empresa. Você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar todas as suas despesas, você precisa pagar os seus fornecedores, senão ele vai reclamar com você. Então, você vai trabalhar muito mais e você vai ter que dar satisfação muito mais a muito mais pessoas, a muito mais patrões, entre aspas, de quando você era um simples empregado. Então, não se engane achando que você, ao ser dono de um negócio, vai trabalhar menos e não vai ter que dar satisfação para ninguém. Você vai dar muito mais satisfação sendo dono do seu próprio negócio. Tá, e daí a segunda forma de empreender dentro de uma empresa. A gente viu por necessidade, que é quando a gente, por necessidade, acaba abrindo uma empresa porque foi demitido, etc. Ou porque achou lá por uma situação, só porque eu sou bom operacionalmente em fazer alguma coisa, eu acredito que eu vou ser um bom gestor de uma empresa. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Agora, por oportunidade, é um pouco diferente. Eu fiz com planejamento. Eu vi que abrir aquela determinada empresa era interessante. Eu via oportunidade de ganhar dinheiro abrindo aquele determinado negócio. Eu analisei e vi que se eu botar 50 mil naquele negócio, vale a pena. Eu vi que botar 300 mil nesse determinado negócio vale a pena, porque eu analisei bem, eu estudei, eu fiz uma boa gestão do negócio, eu fiz um bom plano do negócio e estou enxergando que eu vou conseguir retornar propriamente o meu investimento. Então, nessa situação, eu faço um plano de negócios, eu faço um plano de marketing, eu vou captar sócios que tenham interesse na mesma situação que eu. Então, sim, eu posso ser o cara bom no planejamento, vi que vale a pena abrir, vou procurar um sócio mostrando para ele um bom planejamento, que fiz um planejamento bem montado e ele vai entender que é bom e vai entrar na sociedade junto comigo. Então, procurar um bom sócio também faz parte, é importante. Eu vou ver indicadores de resultado dentro desse planejamento e vou entender o risco do negócio. Quanto mais eu planejo o negócio ou antes de abrir, claro que depois de abrir você tem que continuar planejando, maior a chance de sucesso e menor o risco. Então, quando você planeja e verifica um negócio por oportunidade bem organizado, você vai reduzir o risco, a chance desse negócio dar errado. Tá? Então, empreender, né? Eu coloco assim, claro que empreender é muito bom. Eu posso dar uma escala e ganhar muito mais dinheiro do que sendo empregado. Então, vamos dizer, eu sou um excelente empregado, eu sou um médico. Aqui, eu ganho 40 mil por mês sendo médico.
Tá, mas se eu tiver uma clínica, além dos meus 40 mil, eu posso botar mais 10 médicos para trabalhar comigo. E em cima de cada médico eu ganho mais 10 mil. Então eu ganho o meu trabalho e ganho mais 100 mil reais pelo trabalho dos outros médicos. Isso é da escala propriamente quando você tem um negócio próprio. Você tem mais chance de ganhar dinheiro do que seu próprio prolabore, do que seu próprio salário. Então, é bom empreender? Desde que você diminua o risco, desde que você planeje bem e deixe bem claro que aquele negócio que você está abrindo, ele tem viabilidade, ele vai ser um negócio que tem retorno, que vai ter lucratividade. Mas André, mesmo assim tem risco de o negócio quebrar e não dar certo? Claro que tem. Não existe negócio dentro do ramo, de qualquer ramo do empreendimento, que não tenha risco. Agora, se eu planejo e tenho um planejamento realista, não assim super otimista, planejando que eu vou ter um faturamento astronômico, planejando que eu vou ter margens astronômicas e elas obviamente não se concretizariam, isso me ajuda a entender e fazer com que o negócio dê certo, tá? Então, dentro dessa lógica de enriquecimento e da escala, a gente tem que sempre lembrar, né, que se eu for imaginar que eu vou ganhar mais, maior o meu risco. É um exemplo lá, eu vou botar dinheiro em Bitcoin, estou dando um exagero aí, né? Eu posso ganhar um monte de dinheiro, mas propriamente o meu risco é maior. Então aquilo que eu ponho o dinheiro, porque eu posso ter um super ganho, eu também posso ter uma super perda. É um cuidado aí que a gente tem que ter. E claro, dentro dessa questão de empreender por oportunidade, está a questão de realmente profissionalizar a gestão. Profissionalizar a gestão não é contratar um gerente financeiro super caro, pode ser feito por você. Profissionalizar a gestão está muito mais ligado a você entender que você tem que saber nos centavos o seu resultado e tomar ação em cima desse resultado aí propriamente, tá? Se você não profissionaliza a gestão, se você perder a sua empresa, se a sua empresa fechar, você vai perder o seu investimento e você tem a chance de ficar sem renda. Então esse é um dos grandes motivos de a gente falar muito aqui em fazer gestão financeira e fazer um bom planejamento. Planejamento, eu não estou falando aí planejamento complicado, não. A gente tem modelos aí de planejamentos dentro do método SOS Resultado Azul que são bem simples de fazer. Tá? Dentro do método SOS Resultado Azul, a gente tem esses planejamentos aí. Tá? Então, dentro dessa ideia, é muito importante a gente fazer na empresa um plano de negócios. A gente tem que fazer. Principalmente faz o plano de negócios, todos têm que fazer, mas como a gente viu, aquele que está fazendo por necessidade, muitas vezes ele não sabe nem da existência de que, propriamente, que existe um plano de negócios. Mas ele, no meio do caminho, ele pode enfrentar dificuldade novamente pensar em rever e fazer o plano de uma empresa que está em andamento. Agora, ele é muito importante para verificar a viabilidade do negócio. Vou dar um exemplo assim, bem simples, tá? Eu vou ali abrir um restaurante, e eu uso muito esse exemplo. Mas para eu abrir esse restaurante, com esse aluguel de 10 mil reais, e mais tudo aqui que eu estou imaginando que eu vou ter de pessoas, mão de obra, custo, eu vou ter que vender, com o preço médio aqui da minha refeição, eu vou ter que fazer e vender refeição para 300 pessoas por dia. Senão a empresa não vai dar lucro. Tá, mas eu estou olhando aqui nessa empresa e é muito provável que eu não consiga atender, porque eu contei aqui a quantidade de pessoas que entram no meu vizinho e deu 200 por dia. Opa, então não abre, porque se tu precisa de 300, no vizinho está entrando 200, ou você tem que ter maior preço, maior percepção de valor para o preço médio ser mais alto e tu precisar de menos pessoas, ou, você tem que vender mais barato, fazer para essas 300, mas você vai ter que avaliar, provavelmente não vale a pena abrir dentro daquela lógica do plano. Então eu vou rever o plano, vou aumentar preço, eu vou diminuir custo. Então, analisando o plano e verificando as variáveis do plano, você vai ter mais certeza se aquele negócio que você vai
estar abrindo, ele vai ser lucrativo ou não. E eu só vou tirar do papel se eu entender que ele vai ser lucrativo. Opa, com esse aluguel não vai dar, eu vou lá falar com a imobiliária, porque 10 mil eu não posso pagar, eu vou ver se com 8 eles aceitam. Se eu for comprar, eu vou alugar por 8, vou passar por contraproposta de 8, porque eu vi que no meu plano dá. Ah, eles aceitaram, que bom. Ah, eles não aceitaram, vai procurar outro lugar, vai fazer uma outra análise, vai rever os custos, ver se não dá para fazer toda a análise ali com colaborador a menos, com custos menores, vai rever os pratos que você estava planejando, porque talvez o markup desses pratos estava muito pequeno, o preço talvez estivesse baixo. Então, tudo eu tenho que analisar para fazer com que eu verifique se vale a pena abrir ou não. Não adianta chegar, abrir porque você quis abrir, porque você estava empolgado e tinha certeza absoluta que ia dar certo, mas não botou nada no papel e depois de 3 meses viu que não dava e daí já gastou 100 mil. E tem mais o pepino, gastou 100 mil, não tem mais dinheiro, já pegou dinheiro emprestado no banco e não tem nem como fechar porque não tem dinheiro para fechar. Isso é uma realidade que acontece. Ah, e agora o que eu faço, André? Rever o plano? Pode ser que a realidade seja fechar, ou a realidade seja rever ali algumas características para fazer a empresa voltar a dar lucro. Então, fazer esse diagnóstico para uma empresa também em andamento é importante, tá? Então, olha só, para que fazer um plano de negócio? Responder se vale a pena abrir o negócio, se vale manter o negócio aberto, se vale a pena ampliar o negócio. Então, se vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio, esse é o objetivo. Então, a gente consegue, através do plano, responder essa pergunta. Se eu quero buscar sócios, eu mostro lá um plano de negócios. Eu tenho esse plano de negócios, é viável, está valendo a pena. Quer abrir aqui junto comigo? Aqui está dizendo que o ponto de equilíbrio é no 4º mês, que o meu payback, que o meu retorno de investimento é em 24, em 36 meses, ou 24, ou 36, ou 48 meses. Eu vou ter que investir 200 mil, eu tenho 100, estou precisando de 100. Essa é a linha. Ou para mostrar para investidores, ou para pegar um empréstimo no banco, você tem um planejamento, você tem um plano. Esse é o objetivo, tá? Então, também, se eu quero lá um financiamento, eu posso conseguir um financiamento com uma menor taxa, porque eu estou mostrando o meu plano, dando credibilidade a quem vai me emprestar um dinheiro propriamente, né? Eu posso conseguir, através de um plano, mostrando uma parceria com o fornecedor. Eu estou colocando aqui, mas eu preciso de um fornecedor para carne, eu estou precisando aqui um fornecedor para madeira, se a minha empresa é uma empresa de móveis, e até para mostrar para o cliente, um cliente propriamente ali, a respeito. Então, é muito importante ter o plano de negócios propriamente dito. E isso é fazer a sua estratégia vencedora, propriamente. Tá? Essa é a linha aí, a grande realidade, o grande motivo de você montar a sua estratégia. Tá? Então, quando você tem ali a sua estratégia vencedora, o seu plano, ele ajuda a identificar pontos fortes e fracos do seu negócio. Você vai colocar no papel e vai tentar mentalizar isso, tanto interno quanto externo, pontos, né, internos e pontos externos, pontos fracos e fortes, ameaças e oportunidades do seu negócio propriamente dito, com o objetivo de diminuir o risco e incerteza de abrir ou não o seu negócio. Então, primeiro eu analiso, vi que não valia a pena abrir, eu faço melhorias e analiso algumas situações e diminuo o risco e resolvo abrir porque eu analisei e alterei alguma coisa no plano com o objetivo de realmente não correr tanto risco. Não adianta ter um cenário super otimista que tudo vai dar certo e normalmente quem está abrindo um negócio por necessidade, por não analisar nada disso, ele acaba acreditando que tudo vai dar certo quando ele vê ele está numa situação pior do que ele imaginava. 80% das empresas que nascem no Brasil quebram em 5 anos, porque a maioria abre por necessidade e não com planejamento, por vocação, por oportunidade. Isso é um grande número. Tá? Então, eu tenho que identificar e restringir o erro ao papel. Se eu errar durante o papel, um plano de negócios não é algo caro de ser feito. Se eu errar durante o papel, eu gastei um pouco de dinheiro aqui, eu gastei R$1.000 aqui, eu gastei R$5.000 aqui, mas eu economizei 50 mil lá. Então, no geral, ali eu economizei 45. Então, é muito importante ter um plano, alguém que vai te ajudar
a você não cometer erro dentro do seu negócio e já não começar um negócio errado, muitas vezes devendo um dinheiro que não tem, tá? Agora, o que é mais importante num plano de negócios? O que a gente tem que buscar avaliar? O resultado. Eu tenho que saber dentro do plano de negócio se o negócio vai ser lucrativo. Meu lucro bruto, meu lucro operacional, meu lucro líquido, meu fluxo de caixa livre, tudo isso eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar realmente o meu resultado e analisar se a minha empresa está sendo lucrativa. Então, dentro do plano, essas observações aí vão aparecer. E daí, dentro disso, eu vou ver a viabilidade dele e em quanto tempo ele vai retornar. Então, eu vou ver o ponto de equilíbrio do meu negócio e vou verificar em quanto tempo eu vou retornar aquele meu capital. Esse é o objetivo, essa questão aí de ver a viabilidade. Então, esses 2 pontos são os mais importantes. E todos os demais dentro do plano, tu vai, na hora que a gente vai analisando ponto a ponto, e o que acaba acontecendo com o empreendedor? Pai, nem lembrava disso. Isso aí é bem importante. Esse ponto eu também nem lembrava. Também é importante. Então, tu vais analisando ponto a ponto, e daí o teu cliente, ou você, empreendedor, vai verificando pontos que, ao analisar antes, vai fazer com que a sua empresa tenha melhor resultado e a chance de viabilidade é muito maior, tá? É um pouco essa linha. Isso aí eu vi no Sebrae, essa frase aí, ó. É uma trilha e não um trilho o plano. Trilha é o do trem, né? Você vai andar sempre de acordo com o que o trem te leva. Não é essa a ideia. É uma trilha. Por quê? Porque você pode cortar um caminho, você pode procurar um novo caminho. Então, a ideia é que ele, ao mesmo tempo que você faça um plano de negócios, você vá modificando ele o tempo inteiro, encontrando alternativas para fazer com que o seu negócio seja viável. Esse é o objetivo. Então, você vai mudar esse plano de acordo com a sua necessidade e, claro, com obstáculos que vão surgindo durante esse plano e fazendo cenários propriamente dito. O objetivo é fazer cenários que você verifique aí para onde está indo a sua empresa, para fazer com que ela dê resultado positivo. Fiz o cenário 1 aqui, pessimista, não está dando. Cara, eu vou me confiar muito mais no cenário pessimista. Eu vou me confiar num cenário pessimista que dá pouco dinheiro, eu tenho mais certeza nesse cenário do que um cenário otimista que dá um monte de dinheiro, porque eu posso começar a querer investir um monte e quando ver se lá ele não der esse resultado todo, você investiu demais e grande chance de levar um grande prejuízo. Então, tem que tomar esse cuidado aí, tá? Quais são as variáveis mais importantes no plano de negócios propriamente? Olha só, pessoal. Previsão de faturamento é um dos maiores erros. Isso aqui eu dou um exemplo até da minha esposa. Minha esposa ela foi abrir uma franquia. Isso eu ainda não era casado com ela, a gente namorava ainda. Ela foi abrir uma franquia no ramo de alimento, eu não vou entrar em detalhe que franquia era, mas lá no planejamento dessa franquia estava dizendo que ela ia ter um determinado faturamento. O faturamento, então dentro daquele faturamento a empresa era lucrativa, a viabilidade era boa, o ponto de equilíbrio era alcançado tranquilamente, o negócio retornava em menos de 3 anos, estava tudo maravilhoso. Quando chegou na verdade, depois da empresa aberta, o faturamento dela nunca chegou, o máximo do faturamento dela foi 1/4 do que estava sendo previsto na previsão de faturamento do plano. E esse plano foi montado pela franqueadora. Então, isso poderia ter virado até uma ação judicial, porque o plano apresentado pela franqueadora era muito errado. Então, você tem também que avaliar. Se a previsão de faturamento ela estiver muito errada, o negócio todo vai por água abaixo. Então, seja pessimista nessa previsão de faturamento, principalmente no início do negócio. Por quanto tempo até você conseguir atingir esse ponto de equilíbrio e quanto que é realmente esse faturamento? E se eu faturasse metade, a empresa sobrevive? Se eu faturasse metade do que eu estou prevendo, a empresa sobrevive? Por quanto tempo a sua empresa vai vender metade daquilo que está dentro da sua previsão? O melhor é você começar um negócio que você tenha certeza que consiga viver, que tenha despesa fixa, que você consiga bancar com faturamento lá próximo da metade,
Por quê? Porque senão tu tens uma pressão muito grande e você vai ter muito tempo de prejuízo se o negócio e se a tua previsão de faturamento der errado. Se estiver errada, tome esse cuidado. E aí entra uma outra situação, né? A gente tem que avaliar dentro do negócio a precificação. Você vai determinar para que público-alvo você está definindo o seu produto. Então, eu estou vendendo aqui, por exemplo, ali, vamos para a linha da comida. Eu posso fazer uma venda de buffet a R$ 29,90. Eu posso fazer uma venda de buffet a R$ 79,90, R$ 99,90. Depende para que público-alvo. Você vai ter que ter um produto de acordo com o público-alvo e custos desses produtos de acordo com o seu público-alvo. Agora, não dá para você querer fazer um produto muito bom para um público-alvo que não é... Então, eu estou vendendo comida de R$ 79,90 para a classe C. Ela não vai comprar e você não vai girar. Agora, não adianta também querer vender a R$ 79,90 uma comida de má qualidade. Também não vai girar. Então, isso tudo tem que estar muito junto, essa análise, essa projeção, essa determinação de preço, de markup, de linha de produto, de fornecedor de qualidade, mas que tem o menor custo dentro da qualidade que você está pré-determinando. Tudo isso você tem que avaliar dentro da sua estratégia vencedora. Se faturamento é importante, o preço é uma das coisas que mais fazem uma empresa quebrar. Despesa fixa lá pode ferrar o dono, porque ele tem uma despesa fixa alta, mas na hora que a empresa não está dando dinheiro, ele vai lá e baixa preço. E daí ele termina de botar o prego dentro do caixão da empresa. Ele termina de fazer a empresa quebrar quando baixa preço. Esse é um cuidado. Então, essa determinação de preço, determinação de valor para valorizar o teu produto para que o teu cliente tenha percepção de valor dentro do teu produto, dentro daquele produto que está sendo oferecido, também é muito importante. Saber precificar também, preço não é só determinado pelo custo do produto, tem que embutir nele todos os teus custos variáveis ou despesas variáveis e mais um percentual de lucro, tem que embutir nele toda a tua despesa fixa, ratear a tua despesa fixa sobre todos os seus produtos, para daí sim você ter certeza de uma precificação correta. Preço não é só determinado pelo mercado. O mercado ele te dá um parâmetro. Olha só, o mercado está vendendo lá a refeição a R$ 39,90. Mas se eu não vender no mínimo a R$ 69,90, a minha empresa vai dar prejuízo. Mas eu não vou conseguir vender a R$ 69,90 porque o mercado aqui da região e o público não permite. Cara, então não adianta. Então, se é R$ 69,90 e o mercado permite R$ 49,90, traga o teu custo, as despesas para conseguir vender a R$ 49,90. Se não consegue, tu está errado dentro desse mercado. Provavelmente você, mesmo que você martele esse mercado, você vai martelar e uma hora não vai dar certo, você vai quebrar sua empresa, tá? Custos e despesas a gente tem que avaliar muito. Então, quais são os custos inerentes? A gente tem que ser realista nisso, tanto em custos e despesas variáveis como nas despesas fixas. Não adianta dizer que não vai ter. Não, aqui eu não vou gastar nisso, mas no final vai gastar, então tem que anotar que vai gastar. Não seja otimista, seja realista dentro dessa situação. O marketing, o grande cuidado aí, né? Qual é o cuidado do marketing? Não ficar gastando dinheiro à toa no marketing. Não adianta você fazer propaganda institucional, TV, rádio. Você tem que fazer propaganda direcionada ao seu nicho, fazer uma propaganda lá de marketing digital, direto lá para o teu público-alvo, fazendo Instagram, Google, específico lá para o teu público-alvo, tá? Porque senão você começa a dar tiro. Você começa a dar tiro de espingarda de chumbinho, aquela espalhadeira, que sai chumbinho para tudo quanto é lado e atinge todo mundo, mas você não queria atingir todo mundo, você queria atingir um público específico. Então você tem que dar o tiro, né, com a arma certa, um tiro de sniper, um tiro focado, e esse tiro focado o marketing digital ensina. Outra questão é localização e distribuição. Olha só, tem empresas que localização não é importante, tem empresas que distribuição não é importante. Então,
quando você está montando a sua empresa, qual é a estratégia importante? Distribuição ou localização? Vamos dar um exemplo. Uma distribuidora, ele tem que estar, em termos de localização, perto talvez de uma BR-101, perto do correio. Por quê? Porque talvez a distribuição dele, do produto, seja entregar no correio para o correio entregar para ele. Ou seja, mandar por intermédio de uma transportadora que próximo numa BR é mais tranquilo de realmente despachar essa mercadoria para uma transportadora. Então, seria uma estratégia de distribuição. Agora, tem outras empresas que a localização é muito importante. Então, eu estou localizado aqui no centro da cidade, eu estou localizado nesse bairro ao lado do shopping, ou a minha loja tem que ser dentro do shopping center. Então, a localização é importante. Então, você tem que fazer esse estudo e verificar se aquele custo relacionado à distribuição, aquele custo relacionado à localização, tem condição de ser pago dentro da sua estratégia, propriamente. Então, a gente tem questionário de localização para verificar aí propriamente se vale a pena você ter o seu negócio aberto naquela localidade lá, tá? Outra situação aí, então, quais são as variáveis mais importantes? Talvez aí a última variável que eu vou falar sobre o plano de negócios aí. Tem até gente aqui me pedindo, a Gigi, ela está me pedindo aqui para participar. Gigi, eu estou dando esse treinamento também no YouTube. Então, no YouTube está sendo gravado, ele vai ficar gravado dentro de uma live que depois vai ser produzida. Tá? Então, mais tarde, a gente faz uma live junto. Tá? Então, assim, plano de negócios, propriamente, deixa eu ver aqui uma coisa que aconteceu. Então, vamos em frente. O plano de negócios, outra variável que eu considero importantíssima, mas que no final as empresas elas não dão muita importância, elas esquecem de analisar, é quem vai ser teu sócio. Então, eu estou lá montando o meu negócio, eu tenho que definir muito claro quem vai ser meu sócio. Por que isso? Porque a gente tem que ter objetivo comum. Muitas vezes os objetivos não se batem, então não serve. Um vai ser o sócio capitalista, vai colocar dinheiro. Agora do outro lado, esse sócio, ele pode trabalhar junto, né? Ou ele pode ser só o capitalista, ou ele pode trabalhar junto. Então, você quer um sócio que só vai botar dinheiro, ou ele vai trabalhar junto contigo? Isso é uma análise que você vai ter que ver. A gente tem que definir, eu vejo muita briga de sócio dentro de consultoria, se um trabalha 4 horas, o outro trabalha 8 e um reclama, o outro não está trabalhando muito e está ganhando a mesma coisa. Eu entendo que pro labore de dono é pela quantidade de horas. Se um vai trabalhar 10 horas, ele ganha por 10 horas, o outro vai trabalhar 3 horas, ele ganha por 3. E isso pro labore. E a retirada dos sócios, a retirada do dono, daí sim, essa é indicada, pré-determinada propriamente pelo lucro que a empresa dá. Então, assim, se a minha empresa, por exemplo, eu determinei que eu vou trabalhar 8 horas, eu ganho 4.000, o outro está trabalhando metade do tempo, ele vai ganhar 2.000. Agora, a minha empresa deu um lucro de R$10.000 e cada um é dono de 50%. Cada um é dono de 50% desse lucro. Tá? Então, essa linha aí é muito importante de avaliar. Então, quando tu define essa questão de como vai ser a retirada, o quanto cada um vai atuar em tempo dentro da empresa, qual vai ser o valor do salário dele, se vai retirar quanto de salário, quanto que vai ser a distribuição de lucro, em que percentual de distribuição vai ser também, isso é muito importante na hora para evitar problema com sócio, lá na frente isso não acabar se transformando em um problema. Então, assim, distribuição de lucro. O que acontece? Tudo que tu dá de lucro para uma empresa, tudo que a empresa tem de lucro, o exemplo assim, a empresa deu 100 mil de lucro em um ano.
Eu não vou distribuir esses 100 mil de lucro. O normal de uma empresa ela é distribuir, no mínimo ela tem que distribuir 25%, se fosse uma sociedade anônima, né? Mas vamos dar um exemplo assim, vamos combinar que ela vai distribuir não os 100 mil, ela vai distribuir metade, 50 mil. Então 50 mil vai ficar para capital de giro e reserva da empresa, 50 mil vai ser distribuído entre os sócios. Em que proporção? Na proporção de capital social de cada um. Se cada um tem 50% da empresa, cada um vai ficar com 25 mil reais, entende? É essa linha que tem que ser seguida. E o salário do dono vai ser de acordo com o que cada um trabalha e com o tempo de trabalho de cada um propriamente dito, entre os sócios, tá? Tem que saber a autonomia de cada um, o que é a decisão de cada um, separar as tarefas de cada um, isso também é muito importante, mas você já tem que definir lá no seu planejamento. A mesma coisa se vai ter familiares contratados, isso é outra questão aí que tem que ser avaliado, tá? Se algum familiar você vai contratar por que preço, quanto que vai receber e se tem que ter que tipo de capacitação, né? É um pouco essa linha e as condições, né, propriamente dessa contratação. E definir já dentro do contrato a forma que vai ser feito o distrato. Então, uma empresa mais ou menos assim, o distrato, em que situações, né? Então, o distrato eu vou vender minha empresa para o sócio. Um dos sócios vai ficar com a empresa. Como é que a gente vai calcular o valor da empresa na hora que ela vai ser, que ela for fechada ou um dos sócios sair? A gente vai avaliar o patrimônio líquido dela real, a gente vai ver o fluxo de caixa de um determinado período futuro e trazer valor presente, a gente chama esse fluxo de caixa descontado, a empresa vale o resultado que ela gera. Tudo isso a gente tem que avaliar para evitar depois briga futura. Então, mas é uma das variáveis mais importantes entre sócios. Se você não tem isso entre seus sócios e você já tem uma empresa aberta, vale a pena pegar essa linha que está escrita aí, tá? Então, realmente verificar esses objetivos, verificar a atuação de cada um, definir as atribuições e tarefas, quem que é responsável de cada tarefa, determinar realmente o salário de cada um deles, determinar o quanto vai ser tirado de lucro. O normal é essa retirada de lucro ser 1 a 2 vezes por ano, não mais do que isso. Lucro é lucro, salário é salário, dono tem salário. O salário do dono é chamado de prolabore, mas é salário também e tem que ser de acordo com a capacidade de tempo, o volume de tempo trabalhado dele propriamente dito. Quem não trabalha não recebe salário. Também é assim com o dono. Dono que não trabalha recebe retirada de lucro se e só se a empresa der lucro. Tá? É um pouco essa linha aí que a gente tem que pensar. Pessoal, sobre esse vídeo, sobre esse assunto, né, que é estratégia vencedora, hoje eu falei aí do segundo pilar, não falei tudo, é uma conversa rápida a respeito do segundo pilar, tem muito mais para falar, poderia falar sobre todos os pontos aí desse plano de negócios, sobre o plano de marketing, falar muito mais sobre precificação também, mas a ideia é, na rota financeira lucrativa, que ela é dada em 5 pilares, o objetivo dela é tirar a empresa do prejuízo, levar ela ao lucro em 3 meses. Eu falo que é sem fórmula mágica porque não existe fórmula mágica. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito suor, é muita ação em cima desses 5 pilares. Mentalidade financeira, que é a educação financeira do dono, o dono respeitar o dinheiro, não misturar o dinheiro. Estratégia vencedora, criar essa estratégia que a gente acabou de falar, fazer o plano de negócios, a precificação, o plano de marketing, ver a viabilidade. Mensurar o resultado, quer saber o quanto sobra da empresa, verificar se a empresa tem lucro operacional, resultado azul, verificar aí a evolução do patrimônio, então patrimônio mesmo, ver se o patrimônio da empresa está crescendo, porque o seu objetivo é aumentar seu patrimônio. E junto com tudo isso, né, o 5º pilar, diagnóstico e ação. A melhora de processo, produto e pessoas em busca de melhores resultados. Então, assim, eu analiso a empresa inteira, vejo se ela está dando lucro, vejo se meu patrimônio está aumentando, faço um diagnóstico, verifico isso e tomo ação corretiva, melhorando os meus processos, melhorando os meus produtos, melhorando e treinando melhor as pessoas para conseguir mais lucro, e eu estou sempre girando esse ciclo, a gente chama de PDCA, esse ciclo, um ciclo de melhoria,
para fazer com que a minha empresa realmente seja lucrativa. Eu entendo que isso é muito viável, é simples, mas é realmente bem corrido, bem difícil de executar, porque requer o seu trabalho, a sua dedicação. Mas ele é simples, a questão é querer fazer. Se o dono quer ralar, quer fazer, eu estou aqui para ajudar. Esse é o objetivo, tá? Esse é o final aí, obrigado, eu peço que curta esse vídeo aqui no YouTube, curta no Facebook, siga a gente aí em todas as redes sociais, aqui também no Instagram, que eu estou também gravando no Instagram aqui numa outra câmera. Então, o nosso objetivo é trazer ferramentas, meu propósito é trazer ferramentas para que a sua empresa tenha um resultado azul, tenha um lucro, saia do prejuízo, chegue ao lucro em 3 meses, e isso sem fórmula mágica. Grande abraço e até o próximo vídeo.